Deus não precisa fazer você mostrar para todo mundo que você é cheio do Espírito Santo. Para você estar nos estudos, está aprendendo a palavra, está orando a Deus, está jejuando, está buscando o Senhor, está clamando a Deus, não reclama, sempre está lá firme. Deus em primeiro lugar, segundo, as demais coisas serão acrescentadas. Você é cheio do Espírito Santo. E vamos falar nesta noite do tema recebendo o Espírito Santo. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor e sumo sacerdote Jesus Cristo, a honra e a glória te pertence. Aqui estamos, meu Deus, diante da tua providência, e o quanto o Senhor tem sido nosso Deus e nos dado a oportunidade de sermos, Pai querido, mais contemplados pelo poder da tua glória, em nome do Santo de Israel, e na cruz tornou-se o nosso eterno sacerdote glorioso. Amém. Na palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 1, leamos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Ó Deus da nossa salvação, Ó Deus da nossa salvação. eu te agradeço por sua palavra nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, na palavra de Deus, estamos reunidos mais uma vez. Eu quero agradecer todos os nossos inscritos aí no YouTube que têm honrado o nome do Senhor juntamente conosco. Quero agradecer vocês que têm participado, que têm estado conosco sempre. Isto é as bênçãos de Deus que está acontecendo. Não é à toa que o tempo todo estamos presenciando bênçãos acontecer. Amém? Recebendo o Espírito Santo. Houve uma profecia que marcou aquele dia? Sim. Houve uma profecia que marcou aquele dia. O Espírito Santo de Deus deveria descer para ficar conosco. E a palavra disse que ele ficaria sobre toda a carne. É o versículo que vamos ler logo mais. Então, queridos irmãos, hoje parece que houve uma confusão por parte do homem religioso. E vamos tirar as dúvidas e toda e qualquer heresia que houver nesse meio. Amém? Porque aqui nós, filhos dos filhos de Israel, antissistema, nós anunciamos o Evangelho eterno, onde o qual é a nossa salvação. O Evangelho que chegou recentemente, após as profecias terem se cumprido. Agora, não se trata mais de um Evangelho comum, porque o povo do arrebatamento precisa ser bem informado. E como vocês veem, como vocês próprios são testemunhas, esse Evangelho não traz muita informação para as pessoas. Hoje abordaremos um estudo bem controverso, tá? Vocês vão ter noção de um estudo bastante controverso hoje, tá? Eu quero dizer para o religioso, não estou falando para você que já está acostumado a ouvir a palavra de Deus. Quem está acostumado a ouvir a palavra de Deus sabe muito bem que estamos falando aqui e provando nas Escrituras o que não deve e o que se deve pregar, né? Glórias a Deus. Após uma análise aprofundada, é possível notar heresia nele
Mas a igreja insiste nessa prática. Tá? Então, irmãos, você anunciar a palavra com heresia é bastante difícil. Recheado com um pouco de Bíblia, as pessoas não percebem a heresia. Mas aqui nós sabemos que a heresia ela vem disfarçada no meio do texto bíblico, no meio de qualquer palavra que você possa imaginar. A heresia ela não vem 100% heresia. Assim também foi no Éden, né? Satanás ele não veio 100% Satanás, ele veio também um pouquinho de Deus. Se você comer esse fruto, conhecerás o bem e o mal. Aí vem um pouquinho de diabo, né? E sereis como Deus. Então já não percebe muito só o diabo, né? Também vem um pouquinho de Deus. Então a heresia é de igual modo. Ela vem um pouquinho de Deus e um pouquinho de diabo. Tá? E as pessoas pensam que está pegando as coisas de Deus e ele acaba levando todo o pacote para casa. Né? Ele comprou uma cesta básica para casa. Né? Levou para casa a cesta básica. Infelizmente é isso aí. E aqui nós temos que levar o que é bom para casa. Né? A palavra de Deus sem filtro, a palavra de Deus gloriosa, a palavra de Deus realmente que nos traz conhecimento verdadeiro. Porque o erro veio porque o povo perdeu o conhecimento. O Senhor diz que meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Amém? E aqui nós adquirimos conhecimento para não perecer. Amém? Glórias a Deus. Apesar do alerta entregue pelas tribos dos filhos de Israel, porque estamos alertando, não é verdade? A insanidade segue repetida por eles. Então, continua repetindo, não está nem preocupado. E tem pessoas que sabem do conhecimento que temos, que anunciamos, ainda tem a audácia de fazer com que os irmãos saiam da faculdade e voltem para a primeira série de novo. Né? Sabe o que é isso? É você ter conhecimento do Evangelho eterno e querer que você cumpra ainda aquele evangelinho que está lá há muito tempo atrás. Né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando alguém chamar para você, fulano, é o seguinte, é justo você estar numa faculdade e você voltar para a primeira série? Eu não, então eu ir para lá, vai acontecer isso comigo. Né? Diferente de você, nós podemos ajudar você a compensar a primeira série para a faculdade e você vai entender. Tá? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Dessa forma, a triste ideologia ostenta seu próprio ego. Então, irmãos, essas ideias aí, ela é somente para levantar o ego, né? A boa formação das pessoas. Não é para nada. Tá? Você vê que é duas coisas que alguém que leva o evangelho comum, ele leva para casa. Ele leva a fama, ele leva o dinheiro. Tá? E se ele vier e não levar dinheiro e nem fama, ele não volta mais nunca. Nunca mais ele volta. Bom, se eu estiver errado, devo lhe corrigir nos comentários. Alguém que estiver me ouvindo, tá? Devo lhe corrigir nos comentários, se eu estiver errado. E se você tiver prova bíblica que eu sente essa palavra aí, eu estarei pronto para retratar e até mesmo pedir perdão. Mas se não tiver, é obrigado a aceitar toda a veemência. Né? Louvado seja Deus. Os irmãos recentemente levantados anunciam o Evangelho eterno. Nós temos filhos de Israel, anunciamos o Evangelho eterno. É verdade? Glórias a Deus. Cumprindo assim a vontade do Eterno. Tá? Então, meus irmãos, para que isso tudo aconteça, é preciso cumprirmos a vontade do Eterno, ou do Senhor Jesus. Amém? Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento
veio impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. O vento impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Você vê aqui que no Evangelho Eterno ele achou aquele capitão em que estavam assentados. Você sabe o que significa essa palavra, em que estavam assentados? Muita gente pega onde que estavam sentados. Você pegar a palavra sentados é uma coisa, assentados é outra. Se você pegar o verbo sentar e o verbo assentar, já são verbos diferentes, né? Então eles estavam assentados. O que isso quer dizer? Isto prova que eles já não queriam mais sair do cenáculo. Eu vou sair daqui com a minha bênção. Aleluia. Eu não vou sair daqui, eu estou assentado aqui. Eu estou instalado aqui, eu estou já pronto aqui. Eu não vou sair daqui. Eu só vou sair com o Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu estou assentado. E todos unanimemente, segundo a palavra, estavam no mesmo propósito. Nós vamos sair daqui quando o Espírito Santo descer sobre nós. Agora vai lá saber quanto tempo aqueles irmãos ficaram lá. Você acha que eles iam para casa, ficaram lá, talvez levavam o almoço, a janta para eles, né? Às vezes, tudo bem, mas eles não saíram dali até que fossem cheios do Espírito Santo. Encheu toda a casa em que estavam assentados, tá? Não é? Eles estavam sentados. Orou, eles receberam o poder sentados. Não é isso. Eles estavam assentados. Agora, a posição deles, nós não sabemos. Às vezes alguns de joelhos, às vezes alguns sentados em qualquer lugar, outros em pé. Assim, é a posição física deles. Eles estavam numa condição de assentados. Eles estavam ali prontos para receberem o Espírito Santo. Eles estavam assentados. Amém? Glórias a Deus. Então já não é dúvida para ninguém, certo? O profeta Joel disse que viria o Consolador, o Espírito Santo, e ficaria sobre toda carne. O que é bem diferente o termo habitar nela. Tá? A palavra sobre é acima. E a palavra habitar é dentro. Amém? Tá? O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Então ele está sobre toda a carne. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele fica à disposição para quem quiser buscá-lo. Tá? Se você quiser buscá-lo, você terá ele com você. Se não quiser, você vai ter ele sobre você. Por isso falo sobre toda a carne. Carne esta que está incluído qualquer ser humano que professa ou não professa a religião. Tá? Qualquer ser humano que professa uma religião modesta ou uma religião mais agressiva ou uma religião mais, dizemos assim, social, né? Então, não importa, ele estará sobre toda a carne. Glórias a Deus. Sem dúvida, a heresia predomina ao falarem que todos receberão o Espírito Santo. Não, todos não receberão o Espírito Santo. Ele estará sobre ou acima de toda a carne, mas nem todos receberão o Espírito Santo. Glórias a Deus. Aí é uma heresia, tá bom? Então a palavra sobre é acima. A palavra sobre não é dentro de alguém. Então, se ele fosse dentro de alguém, todos teriam o Espírito Santo. Mas como é sobre, nem todos terão o Espírito Santo. A palavra é clara ao dizer que ele fica acima de todos, aguardando ser invocado para fazer daquele
sua morada. Então, se você quer invocá-lo, você fará dele, ele fará de você uma morada, ele vai morar em você. Você será templo do Espírito Santo. Agora, para invocar o Espírito Santo, não é de qualquer maneira, principalmente agora com as profecias cumpridas. Tá? Com as profecias cumpridas, você tem que buscar o Espírito Santo de uma forma mais entendida para que ele venha. Tá? Porque não vai ser de qualquer forma bater o dedo como se o Espírito de Deus fosse qualquer coisa, não fosse o Senhor. Tá? Como se ele fosse qualquer coisa, bater o dedo ele tem que vir. Não, não é isso não. Aí eu fui ao púlpito, eu recebi, eu levantei minha mão, eu batizei, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora o Espírito de Deus é obrigado a vir um passo de mágica. Não. Você vê que tem uma burocracia muito grande quando se fala de tribos dos filhos de Israel, até no começo. Você vai ver aí agora na tela. No livro de Atos 3,19, você sabe disso. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados nossos pecados. E venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então você já parou para pensar o que esse versículo representa? Que não é um estalo de dedo, um passo de mágica, não, nada disso. Arrependerem e converterem para que seja apagado nosso pecado. E depois vem a presença do Espírito Santo. Então não é um passo de mágica, como disseram. Isso é uma heresia, tá? Que deve ser desvendada e abominada. Tá? Então o Espírito Santo não é qualquer Espírito Santo. É claro que Paulo fala de um outro Espírito Santo, né? E nós aqui retratamos com o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é um, que é o do céu, o Consolador. Agora o Espírito Santo aí, agora, meu filho, não quero nem saber desse camarada. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Né? Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aí se vê que a palavra de Deus há de ser, né? E depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Claro, aqueles que quiserem eles para habitar neles, né? E quem não quiser, meu irmão, o Espírito vai estar na frente, vai estar ali. Mas não quer dizer que está sobre toda a carne, que toda a carne será salva. Tá? Louvado seja Deus, não existe isso. Em Atos dos Apóstolos, a profecia de Joel se concretizara. A realidade é, os judeus não imaginavam acontecer aquilo no dia de Pentecostes. Você pensa que os judeus queriam que acontecesse aquilo no dia de Pentecostes? Não. Foi a pior humilhação para os judeus acontecer esse evento de Joel no dia de Pentecostes. Por quê? Porque eles eram acostumados a pregar as suas heresias, as suas leis, as maionetas, eram acostumados a pregar os seus belos costumes, as suas doutrinas enfáticas, eram acostumados a levar as pessoas para um tipo de engano que sempre estavam ali acomodados, né? Mas agora aconteceu diferente. Parece que o Espírito Santo não respeitou a vontadezinha deles, porque era óbvio que o dia que o Espírito Santo viria teria que ser um grupo de pessoas muito grande. E que dia seria esse? O dia de Pentecoste, onde todos estavam reunidos. E o que é o Pentecoste? É um avivamento?